convidado de hoje teve 31.190 votos para deputado federal. Foi uma grande surpresa nas eleições passadas e virou o cara do Bolsonaro em nível nacional e a voz, o ouvido de Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, no estado de Goiás. O cara que no Congresso tem um trânsito hoje invejado, inclusive por muitos colegas também que queriam esse espaço que ele, com tão pouco tempo na vida pública, na política, conseguiu almejar. Eu sou Marcelo Albuquerque, esse é o Curta Mais, o nosso espaço aqui de podcast que a gente distribui no nosso canal no YouTube, em todos os streamings, no seu streaming de preferência, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Então, como diziam ou dizem, Chitãozinho e Chororó, o artista vai onde o povo está e eu sou defensor de que o conteúdo deve ser distribuído onde o público está consumindo. Então, se você que, assim como eu, gosta de ouvir podcast, dirigindo, fazendo um bate-volta de uma cidade para outra, este é um conteúdo que eu espero que faça valer a pena o nosso tempo aqui para você conhecer um pouco mais desse convidado de mais um episódio aqui dessa temporada, dessa proposta do Curta Mais Podcast. A gente vive no momento eleitoral, estamos às vésperas do dia 2 de outubro, onde o Brasil vai escolher o próximo presidente, a próxima pessoa a comandar o nosso país nos próximos 4 anos, assim como cada estado, cada unidade da federação também vai escolher o seu governador, o seu senador, deputado federal e deputado estadual. E hoje a gente recebe aqui mais um postulante a uma vaga no Palácio das Esmeraldas, no estado de Goiás. Ele que começou a carreira pública, eu vou até tirar essa dúvida aqui com ele, eu vou deixar ele falar muito, até para que eu também possa conhecê-lo. Ele que é um baiano, mas hoje vamos saber se ele está comendo piqui aqui no nosso estado, deixou um pouquinho a muqueca baiana de lado para comer o piqui, a pamonha. Major Vitor Hugo, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui com você. Espero que nossos próximos minutos aí sejam proveitosos, esclarecedores, para quem ainda não te conhece e que a gente possa aproveitar muito bem esse momento. Seja bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Muito feliz de estar aqui no Curta Mais. Parabenizar você, a sua equipe, pelo trabalho que tem realizado já há muitos anos. Agora, 15 anos. Agora já nesse formato aqui do podcast, mas que está em todas as plataformas. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você ouve podcast, Major? Posso te chamar de Major, de Vitor? Vitor. Você ouve, Vitor, podcast? Costuma ouvir? Rapaz, meu tempo tem sido mais escasso agora, mas é lógico, eu busco a informação quando me interessa. Eu não costumo ouvir rotineiramente, mas quando eu fico sabendo que alguém que me interessa, por algum motivo, participou de determinado podcast, eu vou lá e ouço, assisto. Acho que é mais uma fonte. A rede social permitiu isso hoje em dia, que você consiga acessar de maneira até mais direta a informação vindo da fonte primária ali, de quem detém a informação. E isso é uma conquista nossa. Esse tipo de bate-papo aqui, ele é muito importante para quem, ainda mais no momento onde o eleitor conhece já algumas figurinhas carimbadas, mas conhece muito pouco dos novos postulantes. E você é um caso, apesar de ser já deputado federal pelo estado de Goiás, de ser uma voz bastante atuante no Congresso Nacional, mas o grande eleitorado do estado de Goiás ainda não conhece o Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, esse cara que é amigo do presidente da República, um cara que claramente tem uma bandeira muito bem definida, que é da direita e é a voz da extrema direita no estado de Goiás. Mas eu queria que você aproveitasse esse tempo aqui para se apresentar, para quem está nos ouvindo aqui ou nos assistindo no nosso canal no YouTube. Bom, então, meu nome é Vitor Hugo, eu sou major da reserva do Exército Brasileiro. Tem muita gente que pensa que é da Polícia Militar, mas é do Exército. Eu fiquei 21 anos no Exército, eu sou baiano, criado no Rio de Janeiro e já aqui no estado de Goiás há 20 anos quase. Eu cheguei aqui final de 2003. Você está com 45? 45. Então quase a metade da sua vida já quase a metade da minha vida, exatamente, ligado com Goiás, Eu casei com uma goiana, que é a Napolina, e criada em Mineiros. Meu filho é goianiense, eu fiz faculdade de Direito, a minha segunda graduação aqui em Goiás, pelo menos 80% do curso foi feito aqui, foi na Federal, na Universidade Federal de Goiás, e depois, ao longo desse tempo, o Exército me transferiu para vários locais, e eu acabei me formando no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio, porque o Exército é muito forte no Rio, então diversas passagens pelo Rio por causa do Exército também.
né? Ao longo desse tempo, eu participei de missões no exterior, pelo Exército. Eu fui para a África 2 vezes, uma vez em missão das Forças Especiais, eu era das Operações Especiais do Exército. Fui para lá para proteger a Embaixada do Brasil, uma missão de pronta resposta. A gente decolou daqui de Goiânia num sábado, ou melhor, num domingo. Eu recebi a missão no sábado, decolamos no domingo, no dia seguinte. Era para ficar 1 mês, ficamos 7 meses. E para proteger a embaixada, salvar os brasileiros que estavam lá. Estava havendo morte de estrangeiros como um todo. Depois o Exército mandou de volta para Costa do Marfim, numa missão de paz da ONU. Como observador militar, eu fiquei 1 ano. E depois fiz uma missão também nos Estados Unidos, 7 meses. Foi mais ou menos quando eu estava decidindo sair do Exército. A minha esposa tinha passado no concurso para juíza aqui em Goiás e eu achava que eu tinha que dar um tempo, principalmente para focar na família, né? Então, mas, bom, tudo começou muito lá atrás, como eu falei. Meu pai era oficial da Marinha, minha mãe professora, os 2 do Rio, foram para Salvador, por isso que eu nasci lá. Mas meu vínculo com a Bahia é muito pequeno, né? Até gostaria de ter um vínculo maior, porque eu adoro a Bahia e tal. Os acarajés e tudo mais. Gosto da Bahia, né? Minha infância foi lá. Acho que foi um momento bacana. Mas depois fui criado no Rio, então adolescência e início da idade adulta lá. Eu fiz o concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, para depois estudar na AMAN, nas Agulhas Negras, a mesma academia que o presidente Bolsonaro estudou, com o Tarcísio, que o general Heleno Braga Neto, Ramos e tantos outros, né, o general Mourão, tantos outros desse governo. Eu tinha 16 anos de idade quando eu fiz essa prova. Eu tinha tanto medo de não passar e decepcionar meus pais, que estudei tanto para que isso não acontecesse, que eu acabei passando em primeiro lugar do Brasil. Achei que você falou, estudei tanto que perdi até o cabelo. Mas foi nessa época. Mais ou menos. Nessa época eu tinha cabelo ainda. Mas pode ser que tenha começado ali. Uhum. Mas aí eu fiz a prova, passei em primeiro lugar do Brasil, 12 mil candidatos. Com 16 anos. Com 16 anos. E aí fui estudar, primeiro em Campinas, depois, que é a escola preparatória, depois nas Agulhas Negras, que é uma das academias mais tradicionais do mundo, né? Uma das 3 melhores do planeta, está no mesmo nível da West Point dos Estados Unidos, da Saint-Cyr da França, ou Sandhurst da Inglaterra. Então é uma academia muito tradicional. E eu fui o primeiro lugar geral da academia militar também. Então, depois de 5 anos de formação, eu mantive a classificação e, em função disso, ganhei uma viagem de ouro, uma viagem de presente, que era uma viagem de instrução, na verdade, mas é um grande presente, de viajar pelo mundo com a Marinha do Brasil. Um do Exército e um da Força Aérea fazem essa viagem como prêmio, e durante 6 meses eu percorri 19 países, 21 portos a bordo do navio Escola Brasil. Então, assim, em linhas gerais, essa foi a minha carreira militar e profissional. E foi aí que você teve o primeiro contato, conheceu o Bolsonaro? Não, o presidente ele se formou na AMAN, nas Agulhas Negras, no ano que eu nasci. Ele se formou na AMAN em 77 e eu nasci em 77. Como é que foi, então, seu contato? Como é que vocês se conheceram? Então, quando ele saiu do Exército em 88, eleito vereador, então ele não foi expulso do Exército, como muitos falam, ele foi eleito. E como já tinha mais de 10 anos, ele foi para a reserva, proporcional, né, como capitão. Então ele saiu do Exército em 88 e eu entrei no Exército em 94. Então nós não trabalhamos juntos no Exército, não servimos juntos ao Exército. Mas eu saí do Exército por concurso. Em 2015, eu sentia a necessidade, né, de estar mais próximo da minha família. Como eu te falei, minha esposa tinha passado para juíza, e aí o juiz não pode acompanhar cônjuge. Eu estava viajando pelo mundo, então, nas Forças Especiais eu ficava muito fora, já tinha ido para vários países em operações ou missões diplomáticas, ou exercícios, ou planejamentos, e também tinha operado muito nas fronteiras aí brasileiras. Então eu ficava muito tempo fora de casa. Quando ela tomou posse como juíza, eu decidi então fazer um concurso. Eu não sabia exatamente para que seria, e eu estava terminando a faculdade de Direito, fazendo a prova da OAB em Direito Constitucional. E aí falei, cara, vou fazer um concurso. Não sabia para quê. De repente chegou no meu celular da minha concunhada uma sugestão de um edital para a Câmara dos Deputados. Um concurso que só tem de 12 em 12 anos, que só abre uma vaga. E ela falou assim, cara, dá uma olhada na área 17. Eram 22 áreas do conhecimento. E a área 17 era a área da segurança pública e defesa nacional. Tinha que ser 17. Tinha que ser 17, é um bom número, né?
Ou era, pelo menos. Aí eu entrei no edital, no link. Rapaz, Marcelo, quando eu comecei a ler, comecei a ficar nervoso, cara. Meu coração começou a bater, que parecia que Deus tinha escrito o edital para mim. Porque era 1/3 da prova, era direito constitucional. E eu estava terminando, fazendo a prova da OAB em direito constitucional. O outro terço da prova era defesa nacional. E a minha vida tinha sido até aquele momento defesa nacional. E eu estava estudando na escola de mais alto nível de defesa nacional do Exército, que é a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, lá no Rio de Janeiro. Estava no 2º ano, estava terminando o curso. E o outro terço era segurança pública, embora não fosse a minha praia 100%, mas não era tão desconexo da defesa. Eu sabia que se eu estudasse, eu poderia ter êxito. Tinha 2 problemas. O primeiro, a prova era 2 meses para frente, só tinha 2 meses para estudar. E segundo, só tinha uma vaga no Brasil. Então eu passava em primeiro, ia trabalhar na Câmara, ia resolver um problema de familiar. Logística. E aí a Flávia, ela ia pedir transferência para o entorno de Brasília, como... Qual cidade que é? Lusiane. Aí ela pediu realmente para Lusiane, foi transferida antes de sabermos o resultado final do concurso. E aí eu estudei todos os dias até 3 horas da manhã, e eu acordava ela, e ela me tomava, ela já era juíza, conhece muito do direito, me tomava o regimento interno da Câmara, e aí acordava de novo, e ia para o quartel, e depois voltava e estudava. O João Vitor, meu filho, bebezinho, pequenininho, e a gente naquele negócio, fiz a prova, passei em primeiro lugar do Brasil, fui trabalhar então na Câmara dos Deputados. E foi lá que eu conheci o presidente. Então, a época deputado, o Bolsonaro... Então, num primeiro momento, foi uma coincidência o fato de vocês terem vindo de uma mesma origem militar. Exatamente. Então, o que acontece? Muita gente não sabe disso, né? Sim. Aliás, eu achava que vocês tinham sido, de certa forma, colegas do Exército. Do Exército. Não, é como eu te falei, a gente ficou em períodos não coincidentes. Diferentes, né? Não sabia. Uma diferença de idade grande também, mais de 20 anos. Então, o que aconteceu foi que, quando eu cheguei na Câmara dos Deputados... Eu vou te cortar aqui. Eber, tá me ouvindo? Eber, tá me ouvindo? Traz essa caixinha aqui para mim, por favor. Traz essa caixinha aí, por favor. Pode tirar o controle dela de televisão, que essa caixinha aqui tem um propósito bem nobre, viu, Major? Não precisa cortar não, viu, Eber? Tá valendo. Pode... Essa caixinha a gente fez, você vai continuar a falar aí dessa mesma situação. A gente criou essa caixinha, esqueci de deixar ela aqui à mesa hoje. Curta mais seus amigos, deixa o celular aqui. Então bota o seu celular aqui, que eu vou botar o meu, porque senão esse trocinho aqui que foi criado para poder conectar pessoas... Acaba nos distraindo. Acaba distraindo a gente hoje vai almoçar, um olho no prato, outro olho no celular, e a gente acaba não usufruindo também desse momento do tete-a-tete, dessa prosa que tem tudo para ser boa. Mas, enfim, eu te cortei por um bom motivo aqui. Celulares à parte agora, voltando à sua história dessa origem e desse encontro seu com o atual presidente Jair Bolsonaro. Então, como eu estava te falando, quando eu tomei posse na Câmara como servidor concursado, né, desse concurso que eu fiz para resolver essa questão familiar, para a gente poder ficar junto, o presidente ele fazia há muitos anos um controle dos oficiais e sargentos, mas os oficiais em particular, que saíam das Forças Armadas. Então ele controlava isso no boletim, no Diário Oficial da União, e isso era uma bandeira dele, para ele mostrar, tá vendo como os militares estão ganhando mal? Tem militares, oficiais que estão saindo e tal. E no meu caso era bem emblemático, porque um major já com mais de 20 anos de serviço, é difícil o cara sair do Exército. Já está 2/3 da carreira, faltando um pouco mais de 9 anos para me aposentar do Exército, para ir para a reserva. Como é que sai e abandona tudo? Ir para a Câmara dos Deputados, para a área de segurança e defesa, que era a área que ele mais militava. Então, a consultoria legislativa, para onde eu fui trabalhar, ela não cede servidores diretamente para os deputados. Então, eu não estava no gabinete de ninguém. Mas a gente faz trabalhos sob demanda para todo e qualquer deputado que demandar, que pedir. Então, de manhã podia ser para o Jean Willis, Deus me livre e guarde, e à tarde podia ser para o Bolsonaro, por exemplo. Mas quando eu cheguei lá em janeiro começou o curso de formação, quando terminou o curso, eu sentei na minha cadeira lá em fevereiro, o então deputado Bolsonaro entrou na minha sala para buscar quem que é o major aí que está vindo para cá e tal. Mas tinha algumas características. Primeiro colocado... Isso foi quando?
Foi em fevereiro de 2015. 15. E aí começou primeiro uma amizade assim bem descompromissada e tal. E eu curioso também de saber como ele era, porque via ele na televisão, as brigas dele e tal, os discursos inflamados. 2015 foi o auge do CQC, acho que ele estava muito em voga, teve uma vitrine. Ele estava bem, ele queria, de propósito, ia participar de tudo, né? Para poder ter um pouco mais de visibilidade que a imprensa não dava para ele. Então acho que era até uma estratégia, mesmo às vezes em alguns programas meio difíceis, né, para ele, até sendo ridicularizado às vezes, ou exposto a algumas situações complexas, mas era a forma que ele tinha de aparecer. Então ali começou uma proximidade de amizade, mas assim, sem qualquer interesse da minha parte ou da parte dele. Você não tinha nem pretensão política, zero, isso nem passava pela sua pelo cabeça. contrário, até por causa da formação militar de um lado e por causa dessa equidistância que era necessária manter de todos os parlamentares, por causa da consultoria, que era técnica e apartidária, eu ficava também meio retraído com todo e qualquer deputado. Mas com ele, por causa da formação comum e tal, eu falei, vou aproximar, né, vamos conhecer. E ele também já falava em ser presidente e tal, eu queria entender a cabeça dele. Então, a primeira impressão que eu tive dele de ser uma pessoa do bem, uma pessoa tranquila, conversava com a gente, com acessível, conversava com segurança, com a senhora da faxina, com os deputados, da mesma maneira que ele conversava com a gente. Então, eu falei, é um cara do bem. E aí tá. Depois, eu escrevi um projeto de lei, uma minuta de projeto de lei, que tratava do contra-terrorismo, que foi a atividade nas Forças Especiais do Exército com que eu mais trabalhei. Durante 10 anos, eu fiquei no contra-terrorismo, aqui em Goiânia, inclusive, o destacamento contra-terrorismo do Exército é aqui. Aqui no 42? Onde era o 42, é o Comando de Operações Especiais. Comando de Operações Especiais, o Jardim Guanabara. E a minha vinda para Goiânia foi em função disso. Eu terminei os cursos das Operações Especiais no Rio, em 2003, o curso de Ações de Comandos, em 2002, e o curso de Forças Especiais, em 2003. E o Exército pegou a unidade toda, o batalhão de Forças Especiais, do Rio e trouxe para cá. Porque queria sair, primeiro, da influência ali do crime organizado no Rio de Janeiro e tal. E segundo, porque queria estar mais central em relação a Brasília, em relação às fronteiras, aos estados. Então eu vim nesse contexto. Eu escrevi esse projeto, entreguei para ele, ele apresentou. Era uma época que eu criticava muito ele, que ele não tinha projetos complexos, não tinha proposta. Então, era uma ideia minha que eu tinha de, em alguma medida, contribuir realmente para a discussão e, em outro lado, ajudá-lo também para ele ter um projeto mais complexo. Eu fiquei 6 meses escrevendo e é um projeto de lei que, na minha opinião, é muito bom, né, que eu torço para que a gente um dia aprove. E ele apresentou formalmente. Depois, meados de 2016, aí sim, começou a cair uma ficha em mim sobre a questão política. Eu comecei a identificar em mim, no passado também, algumas coisas na minha cabeça que me levavam para a política e eu nem sabia que era. Por exemplo, eu fiz um curso lá nos Estados Unidos, quando eu era capitão. Eu também fui primeiro colocado nesse curso lá. E os cursos que eu fiz aqui no Exército, muitas vezes o cara falava assim, bom, vamos para tal país, vamos resolver tal problema militar, é uma guerra, é um conflito e tal. E aí chegava a determinado momento, os instrutores falavam assim, então nós estabelecemos a segurança e a partir de agora o problema não é mais militar, é uma questão para os políticos resolverem. E aí, no que diz respeito à educação, ao desenvolvimento econômico, ao saneamento, à saúde da população, e eu ficava assim, cara, eu quero trabalhar em tudo, não quero trabalhar só no problema militar. Eu quero trabalhar nesses outros problemas porque a solução de uma questão, inclusive de um conflito armado, de uma guerra em si, vai além do que só a parte militar da guerra em si. Passa pelas leis, pelo legislativo, pelos poderes. Exatamente. Então eu falei, cara, eu quero trabalhar nesse nível também. E aí eu fiquei um dia 8 horas ouvindo, assistindo programas no YouTube dele, pronunciamentos, tretas, do presidente, que eu queria entender a cabeça política dele agora. Falei, bom, eu tenho uma impressão boa dele como pessoa. Ele trata todo mundo bem, me trata bem, temos uma proximidade. Agora eu quero entender a cabeça política dele, para saber se eu também quero andar com ele politicamente. E aí fiquei 8 horas ouvindo, cara. E quando terminou ali, eu tinha 2 certezas. A primeira, que ele estava certo, na minha visão, de tudo que ele falava. Podia ser uma maneira diferente, alguém podia achar grosso, autêntico demais, sincero demais, mas eu achava que o que ele estava dizendo era verdade. E segundo, eu tinha certeza... Tipo o quê? Tipo, tudo que o Brasil tem e não é, e tudo que Israel não tem e é. Ou seja, o atraso do país. Sobre a influência da esquerda
no Brasil, que atrasou o Brasil demais, que dificultou o Brasil em avançar, por exemplo, na questão econômica, na questão dos costumes. Então, se a gente for falar, eu vou ficar aqui 1 hora falando. Não, mas é importante, até para a gente ver o seu pensamento. Né? Então, por exemplo... Não vou ficar 2 horas falando sobre isso, porque tem outros assuntos aí, mas é importante a gente para entender a cabeça do Vitor Hugo. Exatamente. Então, por exemplo, tudo que a esquerda fez de ruim para o Brasil, né, e que o presidente deu luz para isso, enviando bilhões de reais para o exterior para financiar ditaduras socialistas, para construir o Porto de Mariel, por exemplo, em Cuba, ou outras obras faraônicas por aí, combinado já com empreiteiros brasileiros, empresas que tinham corruptos e corruptores dentro dela e que se aliaram com um projeto político do PT de permanência do poder pelo poder e faziam um ciclo vicioso de concessões, de pagamentos de propina, de conseguir apoio no Congresso Nacional, tudo isso a partir, né, dessa ideia de enviar dinheiro para fora. Eles chamam a gente de genocida, a direita de genocida, mas eles deixaram de construir hospitais aqui para construir obras faraônicas no exterior. Então, quem matou? Eles mataram gente aqui. Eles mataram muitas pessoas na pandemia porque deixaram de construir hospitais no passado. Eles defendem, por exemplo, a questão do aborto. Mas o aborto é um genocídio. Você defender o aborto nos dias atuais no Brasil é querer matar crianças nos ventres das mulheres, das mães. E quem defende está vivo, né? E quem defende está vivo, então. Quem defende o aborto está vivo. Pelo menos teve a chance de estar aqui. Exatamente. Então, o que eu digo isso aqui quando eu vi o presidente, na época deputado, fazendo essas defesas, eu me interessei também. Eu pensei assim, cara, peraí. Se ele passou pelos mesmos bancos escolares que eu, se ele estudou nos mesmos locais que eu estudei, aprendeu e desenvolveu, foi forjado nos mesmos valores, por que eu também não posso ser deputado, então? Nessas 8 horas de YouTube, dessa imersão que você fez em Bolsonaro, você concordou com 100% que você viu, ouviu dele? Eu concordei no conteúdo, mas não na forma. Aí o que eu fiz? Peguei, escrevi, eu fui anotando tudo que eu achava que, na minha visão, ingênua talvez, de que eu poderia contribuir para ele. No curso de Forças Especiais, a gente tem uma matéria de operações psicológicas. Quando eu fui para a ONU, eu fiz um curso específico de Media Training, na visão da ONU. Na SM, eu também fiz e tal. Então, eu peguei aquilo ali, fui escrevendo observações, montei um PowerPoint. E aí, fiquei 3 meses atrás do então deputado Bolsonaro, chamei um coronel, que hoje até trabalha comigo, que é da turma do presidente, o coronel Miller, gente boa demais. Eu falei, coronel, eu quero lhe fazer uma apresentação, se o senhor gostar, eu queria fazer para o deputado. Aí o Miller falou, não, faz aí. Ficamos 40 minutos. Falou, cara, você tem que fazer. Acho que você tem que fazer. Porque realmente ele está sendo mal compreendido em alguns segmentos. E pode ser que isso que você está falando aí ajude ele a ser mais bem compreendido. Aí eu fui lá, depois de 3 meses tentando, consegui. E por incrível que pareça, imagina, cara, ele já era um deputado no 7º mandato, com mais de 60 anos de idade. Pô, eu nunca não era nem político, 20 anos mais novo que ele, e o servidor da Câmara, ele poderia olhar para mim e falar assim, pô, cara... Quem que é esse cara? O que esse cara quer? Querer me ensinar política agora? E ele ficou ali 40 minutos ouvindo... E ele ficou 40 minutos sentado, observando eu slide a slide, quieto, sem falar nada, ouvindo só. Quando terminou, ele falou assim, Vitor Hugo, eu quero agradecer a você, que você é a primeira pessoa que se interessa de verdade por mim, pelo que eu estou falando, e a ponto de sentar e analisar e querer me ajudar de alguma maneira. Mas o que você apontou, né, nessas 8 horas da forma que você... Não, então, me incomodava não a forma como ele falava, porque eu conseguia entender, mas eu tinha receio de como as pessoas iriam compreender. Mas por exemplo, quando ele falava das mulheres, algumas mulheres interpretavam que ele estava sendo machista e tal. Tá. E eu via por trás disso, eu via outras coisas. Então eu falava assim, pô, presidente, deputado, será que não é o caso de o senhor abordar de outra maneira? Ao invés de o senhor falar isso, o senhor falar aquilo? E eu falava isso em relação aos negros, aos índios, e em relação por exemplo, a questão... Eu falava, presidente, deputado, pô, tem um público grande à esquerda que jamais vai votar no senhor. Tem um público também grande à direita que já está com o senhor. Será que a gente não tem que fazer algum discurso para esse centro meio amorfo ideologicamente que quer resultado, que quer que não se importa com esquerda e direita, para que essa galera migre mais para o senhor e a gente ganhe essa eleição e tal. Então eu fui falando essas coisas com ele, que era uma visão, talvez, como eu falei, era uma visão de quem nunca tinha sido político, era uma visão de quem estava do lado de fora.
Ele ouviu, falou, Vitor Hugo, eu agradeço, né, o seu interesse e tal. Acho que até você tem razão em algumas coisas, em alguns pontos que você está falando. Mas tem coisa que não vai adiantar eu te explicar, é da política, o tempo vai te dizer. E eu também não tinha dito para ele que eu tinha vontade de entrar para política ainda não. Mas agradeço. E aí saiu. No outro dia eu fiquei curioso, né? Eu falei, vou ver a primeira entrevista dele para ver se ele incorporou alguma coisa que eu falei, né? Pelo menos. Aí de 100% que eu falei, acho que ele incorporou 1%. Graças a Deus, né? Porque ele foi eleito presidente. Então no outro dia, na entrevista, ele falou assim, de diversos assuntos, não, ele falou assim, tem gente que acha que eu não devo falar isso aqui e tal, mas é o que eu acredito, então eu falei isso mesmo, papai. Eu falei, pô, então, nem 1%. E você falou que desses 8 anos você concordou com todo o conteúdo, só que não, dessas 8 horas de YouTube, você concordou com todo o conteúdo, mas não com alguma forma, né, que você achou que poderia ser melhor trabalhada, lapidada. E nesses quase 4 anos de governo, você concorda com tudo que o presidente fez? Marcelo, fez e disse? Não, o que eu fiz, cara? Você sabe que logo depois da eleição, isso foi uma surpresa muito grande bom, não vou ser megalomaníaco de falar que foi surpresa para o Brasil, não é isso. Mas foi uma surpresa para o mundo político. O presidente escolher um deputado de primeiro mandato do estado de Goiás, que era um estado com o qual ele não tinha uma grande ligação ainda. Para ser o líder. Para ser o líder do governo na Câmara. Então, o líder do governo na Câmara é o cara que fala pelo presidente, no plenário da Câmara. E não só pelo presidente, mas pelo governo inteiro. No plenário da Câmara, que fala pelo presidente na imprensa, que fala pelo governo nas reuniões de líderes, que articula, que aprova ou que trabalha para rejeitar as matérias que são contrárias ao país na visão do governo. E não é normal, não é natural que o presidente escolha um deputado de primeiro mandato. Isso aí é a primeira vez na história do Brasil que isso aconteceu. E, em função dessa escolha, eu fiquei ainda mais próximo dele. Aí você me pergunta, você concordou sempre com ele? Não. Diversas vezes eu discordei, mas eu, por lealdade a ele, até pela minha formação no Exército, eu não fazia, nunca faria uma discordância pública para poder chamar atenção para mim ou para poder... Então, às vezes que eu discordei, eu fui até ele e falei, presidente, eu acho que... Uma que foi emblemática, embora não fosse propriamente uma discordância, mas era um assessoramento, mas de uma posição que ele já tinha tomado publicamente, foi em relação ao auxílio emergencial de R$600. Eu era o líder do governo na época, o Paulo Guedes tinha sinalizado com R$200, R$300, aquilo incomodou a todo mundo, a mim também, falei, pô, cara, a gente já tinha gastado até aquela época ali quase R$500 bilhões para ajudar estados e municípios, para ajudar os empregados, para ajudar as empresas, o sistema financeiro, as entidades filantrópicas de saúde e tal, mais de R$500 bilhões. Falei, cara, agora que a gente vai tratar dos autônomos, dos desempregados, dos caras que tem mais problema no Brasil, e nós achávamos que eram só 22 milhões de brasileiros, porque eram aqueles que estavam lá no cadastro que a esquerda deixou pra gente, do Bolsa Família e tal. Então, ele falou, cara, eu pensei, isso aí não está certo. A Câmara iria aprovar, querendo colocar o governo em xeque com R$500. Aí eu estava no plenário, já estávamos no meio da pandemia, o plenário esvaziado, o Rodrigo Maia, o grande opositor da República, né, o grande opositor do Brasil, não só do nosso governo, lá sentado, só eu e ele praticamente no plenário da Câmara, porque só os líderes podiam entrar. E aí me deu aquele estalo assim, cara, era uma quarta-feira, 9 da noite, eu falei, quer saber, vou ligar aqui para o presidente para propor a ele, para ele fazer R$600. Porque são exatamente os mais pobres. E vai ficar a impressão também para todo o Brasil que a Câmara impôs um valor ao governo, quando eu sei que o coração do presidente quer amparar esses caras. Porque ele falava toda hora, como é que vai ser para cuidar do cara que vende o cachorro quente na praia, que vende na esquina, ou que vende a pipoca, ou que vende aquele biscoito Globo? E ele falava isso. Tanto que ele era contra o fechamento das coisas. Então eu falei, cara, eu peguei o telefone, liguei para o presidente do plenário da Câmara, lá do fundo, no escuro. Aí ele atendeu, eu falei, presidente, você não acha que é o caso de a gente fazer R$600? Essa diferença de R$100 vai ser em torno de 2 bilhões por mês a mais. Que não é nada, frente dos 500 bilhões que já gastou com os outros públicos. Pô, e são os mais pobres que o senhor mesmo fala. Aí ele falou, Vitor Hugo, você tem razão. Eu vou ligar para Paulo Guedes aqui e ligo para você de volta.
Ligou o Paulo Guedes, daqui a pouco me liga, pode fazer. Quando ele falou, pode fazer, que eu fui para o microfone para propor para o Rodrigo, ele viu que eu talvez fosse aprontar alguma coisa, cancelou, terminou a sessão, encerrou a sessão. Falei, cara, e chamou para o outro dia, 4 da tarde. Eu sabia que se a imprensa, se a oposição descobrisse que o governo já tinha topado 600, eles iam aparecer com 700, 800, 900, porque o interesse da oposição não era cuidar dos mais pobres e manter a economia do Brasil girando e ter uma responsabilidade fiscal. O interesse deles era colocar o governo em xeque. Aí eu saí, fui para casa, preocupado com manter o sigilo. No dia seguinte, 7 horas da manhã, fiquei de 7 às 9 conversando com o Paulo Guedes. Eu lembro direitinho, no sofá da minha casa lá, conversando com ele, de 7 às 9 da manhã. Aí, quando terminou, ele estava com a gente. Falou, não vou pedir o veto, pode aprovar e tal. Saí de lá, fui para o Palácio do Planalto para conversar com os ministros palacianos, porque eles também poderiam pedir o veto. Então, fui na Casa Civil, fui na Secretaria de Governo, fui no secretário-geral e no GSI. Conversei com todos eles, falou, o presidente autorizou, já conversei com o Paulo Guedes, não pode ter pedido de veto, porque isso vai desmoralizar o presidente e a mim como líder. A mim, menos mal, mas e o presidente? Aí, tá. Fui para o plenário da Câmara. Qual que ia ser o sinal para mim, Marcelo, que o sigilo teria sido mantido? Se o relator, que estava à distância, lendo lá de Minas Gerais, no telão da Câmara, se ele lesse o parecer dele e falasse que era R$500, eu teria certeza que a gente tinha conseguido manter. Se ele já falasse 700, 800, é porque ele sabia que a gente ia concordar com 600. Então, fiquei lá tenso, não podia nem apresentar formalmente a emenda, porque se eu apresentasse como líder do governo, eles saberiam que a gente estava topando. Então, quando deu 16 horas, ele começou a ler e tal, começou a criticar o governo, esse governo insensível, que propôs 200, 300 reais e agora está aí resistindo. E eles imaginavam que eu fosse propor um valor intermediário. Falar, o governo falou 200, 300, a Câmara quer 500, o líder do governo vai propor 400, 450, sei lá. E aí, quando ele falou assim, e por isso que a Câmara vai impor para esse governo insensível o valor de 500 reais. Você já estava com amigo. Aí trucou. Exatamente. Aí, quando ele falou isso, eu falei, bom, vou lá falar com o Rodrigo agora, que a gente topa. Tava andando assim, no meio do caminho, toca o telefone e o relator. E Vitor Hugo, cara, o presidente Bolsonaro tá no cercadinho ali agora. E acabou de falar que parece que a Câmara vai aprovar o auxílio emergencial de 500 ou 600 reais. Ele tá topando 600 reais. Eu falei, cara, eu vou falar com o Rodrigo agora. O presidente topa os 600. E eu vou dar essa notícia agora. Fui lá, falei com o Rodrigo. O Rodrigo, o meu receio era que o próprio Rodrigo começasse o leilão. Eu esqueci de falar, eu fui almoçar nesse dia com o presidente para poder pedir para ele ligar para o Rodrigo, para combinar também com ele. E o presidente falou que não ligaria. Eles ainda estavam conversando na época? Não. Já estava meio... Não, estava ruim. E o presidente falou, não vou ligar. Então eu fui para o plenário realmente eu sozinho ali, com medo muito grande de dar um problema. Né? Fiscal, inclusive. E aí, quando eu fui falar com o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, o presidente Bolsonaro topou 600 reais. Ele topou? Parabéns, hein, cara. Eu falei, topou. Ele, então você vai descer ali e vai falar no microfone para ficar gravado. Porque se houver veto, você vai votar com a gente para derrubar o veto. Eu falei, se houver veto, eu vou votar com você. Com a Câmara, porque o presidente deu a palavra. Mas eu estou dizendo que não vai haver veto. Não vai ter veto. Ele, então tá. Aí fui lá, falei. Nós achávamos que iríamos ajudar 22 milhões de brasileiros. No final foram 68 milhões de brasileiros amparados. Velho, primeiro, assim, eu vou fazer o que eu acabei de fazer aqui, vai um pouco contra o jornalismo isento, que a gente sempre, né, mais de 20 anos de profissão, eu sempre me pautei pela isenção, pela imparcialidade. Já entrevistei candidatos ao governo, vou entrevistar outros aqui, mas eu quero, assim, de alguém que veio de uma origem, que é de uma origem muito humilde, como eu, já passei fome, né? Não conheci o pai, minha mãe já falecida, então, parabéns pela sensibilidade, cara, de você perceber isso num ambiente tão... que a gente conhece um pouquinho desse jogo, que é pesado, né? De bastidores de política e de representantes do povo que pensam em tudo menos no povo, em sua grande maioria, e tem uma pessoa lá que, num primeiro mandato,
que se a gente for olhar numericamente, com uma votação pequena, que você acabou indo por conta de um outro puxador de voto, mas que um cara de uma sensibilidade num determinado momento da história recente do país teve um insight ali, pensou num monte de rosto, de endereço, que você nunca... A pessoa nem vai ouvir, nem vai morrer sem saber que você fez isso, mas que muito provavelmente, por conta dessa sensibilidade, dessa ligação que você teve, você com certeza salvou a vida de muita gente, ao, no mínimo, botar um pouquinho aí de arroz e de feijão ali para a pessoa comer. Parabéns. Acho que só por isso, acho que já valeu, né, esse mandato, né, Major? Acho que você percebe a força da política, de um agente político, quando ele tem um pouquinho, não precisa ser nem muita coisa, mas um pouquinho de sensibilidade, né, cara? Então, é preciso ter sensibilidade e um senso de oportunidade, que foi forjado em mim também por causa... Os 6 primeiros meses da liderança do governo, cara, foi um negócio maluco. Não, e um outro detalhe que você trouxe aqui, assim, eu não conheço o Bolsonaro, mas a gente conhece de acompanhar a política, de acompanhar o assunto e ver as falas ali, mas os recortes, né, que chegam até a gente... E de um cara que, apesar do cargo de ser o mandatário da nação e de ter uma fama de que não houve ninguém, de você ver alguns rompantes dele até com alguns assessores ali, de um cara que ouviu, né? Assim, ele percebeu a importância daquilo, né? Então, Bolsonaro ouve de verdade? Ou ele é um cara teimoso mesmo na essência? Ele ouve, cara, mas ele tem um senso de direção muito forte. Ninguém que chega à presidência da República sem ter isso. Né? Ele tem um senso de direção, de liderança, é dele. Mas ele ouve as pessoas. E eu sempre procurei me preservar para não fazer assessoramentos a todo momento de coisas que eu não entendo. Então, no começo do governo, por exemplo, da liderança do governo, ele reunia algumas pessoas, ministros ou não, para conversar de 8 às 9 lá no Palácio do Planalto. Eu participei de umas 150 reuniões dessas, ao longo do meu tempo como líder do governo. Eu ficava de 8 às 9 lá, na grande maioria das vezes, ouvindo e aprendendo. Não me sentia em condições de assessorar. Você se decepcionou muito durante esse primeiro mandato seu, como deputado ali no Congresso, nesses bastidores políticos ali? Eu vou dizer o seguinte... Sabe aquela coisa assim, cara, eu imaginei que isso fosse só conversa, fosse só ficção e é verdade. O sistema, como dizia o Capitão Nascimento lá na Tropa de... O sistema é foda mesmo? É foda pra caralho. É muito foda. Não é fácil. As pessoas de bem... tem que querer entrar, meu amigo. Porque se não entrar... você que Fala mais pertinho aqui. Eu sei que é meio clichê isso, mas se as pessoas de bem não quiserem entrar, vão abrir espaço para que as de mal, as pessoas mais, permaneçam ou entrem. Porque, infelizmente, os caras que são maus têm se mostrado mais astutos do que as pessoas que são boas. Ô, Vitor, essas coisas que a gente vê em filme mesmo, tipo de máfia, de... crime organizado está dentro do poder. Isso é real. Vou contar 2 histórias para você. A primeira. Estou lá na liderança do governo em abril. Aí o governo não tinha uma base ainda. Nós fomos eleitos criticando o parlamento por causa do tomar lá da cá e tudo mais. Você lembra disso? Né? Por causa da relação que se tinha do parlamento com o executivo e tal. E aí a gente não tinha uma base. Aí ficava lá as votações e tal. Quando terminava assim o final do dia, da noite ali, 9h30, 11 horas da noite, um cara chegava lá para mim, sentava na minha frente, frouxava a gravata ali, falava: "E aí, Vitor Hugo, líder, quando é que o governo vai começar?" Eu falei: "O governo já começou, cara." Não, quando é que vai começar de verdade o governo?" Eu falei: "Já começou em janeiro desse ano." "Pô, mas vocês não querem que a gente aprove as matérias de vocês, não?" "Não, sim, queremos." "Pô, mas e aí?" "Não, aí você faz o seguinte, você pega o projeto de lei, você lê. Se você gostar do projeto de lei, se você achar que ele é bom para o país, você vota a favor. Se você achar que tem alguma coisa ruim, você sugere modificações. Se você não gostar mesmo de verdade, você vota contra, cara." Aí ele: "Pô, mas vocês não têm compromisso com aprovar, não? As matérias de vocês, as pautas de vocês?" "Não, cara, a gente tem compromisso sim, mas a gente pode errar também. Às vezes você tem uma visão diferente, por causa do seu estado, do público que você representa, do seu segmento." O cara ficava assim me olhando. No outro dia ele ia para a Folha de São Paulo, ia lá para o Estado de São Paulo, Estadão, para dizer: o líder do governo é desarticulado, o líder do governo não tem tato. Eu lembro quando da discussão da medida provisória 870, que remodelou o governo federal, né, do Temer para o Bolsonaro, a gente diminuiu o número de ministérios de 29 para 22. Eu era o líder do governo, a minha missão era aprovar.
todas as pautas do governo, incluindo as medidas provisórias. Aí estava uma discussão em 4 pontos na época, não sei se você vai lembrar de cabeça. Tinha a questão do COAF, que eles queriam tirar da justiça e passar para a economia. Sim. Uma questão ligada à FUNAI, uma questão ligada aos auditores, para esvaziar as competências dos auditores, e a ideia de dividir o Ministério da Integração, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que o presidente havia criado, dividir em 2, Ministério das Cidades e Ministérios da Integração. Eles queriam impor um ministro do Centrão para o presidente. E aí eu era o líder do governo, mesmo um governo sem base, tentando mobilizar a gente para votar contra isso. Aí eu lembro de uma reunião em particular, o líder do Centrão lá, à época, me chamou com outro líder do Centrão para conversar, e eles só me chamaram para conversar porque fizeram a conta dos votos e imaginavam que poderiam perder. Senão eles colocavam em votação e iria ganhar, né? Mas tinha toda uma comoção em torno desses 4 pontos e tal, nacional. E aí eles me chamaram para conversar e falaram assim: Vitor Hugo, você não tem receio da gente não votar essa medida provisória e ela caducar? Imagina o problema administrativo para o seu presidente voltar de 22 ministérios para 29, de um dia para o outro. Como é que vai ser a questão da administração e tal? Aí eu falei assim para eles: líder, eu estou muito... Fala o nome, dá o nome aos bons. Não, vou falar não. Líder, eu estou muito tranquilo, sabe por quê? Porque se acontecer isso, o presidente vai colocar mais 7 generais como ministro. E aí o cara ficou assim, sem entender, com receio de, tipo assim, esse cara tá maluco. E depois ele vazou, se colocar aí, líder do governo. Tá, mas, ok, mas essa fala desse colega seu aí de Câmara, que muito provavelmente deve ser do chamado alto clero. Era líder de um partido. Então, um representante do alto clero da Câmara, acho uma besteira isso, mas o fato é que a Câmara é dividida mesmo em alto e baixo clero. E uma fala dessa aqui, não tem um pouco de razão o fato de... O Bolsonaro teve que ceder claramente aí ao longo do governo dele para poder fazer o jogo político ali rodar no Congresso Nacional com essa aproximação do centro. Mas isso é um fato. Não foi o presidente que escolheu os parlamentares que estão lá. Nem será o presidente que vai escolher os parlamentares. Tá, mas então você reconhece... Ok, você reconhece que o sistema é foda. Então, para fazer essa roda rodar de certa forma, tem que azeitar esse sistema. Ele preparou o governo para isso. Ele editou um decreto da CGU, da Controladoria Geral da União, discriminando exatamente quais eram os critérios para ocupação de cargos no Executivo. Então, a indicação em si de um deputado para ocupar um determinado cargo, ele quer indicar alguém para... Isso em si não é um problema. O problema é ele indicar um cara ruim, um bandido, ou um cara despreparado para o cargo. Então, o que o presidente fez? Preparou ao longo de 2019 inteiro um decreto dizendo, para tal DAS tem que ter tal grau de instrução, algumas vezes mestrado, doutorado, tem que ter experiência profissional de tantos anos na gestão pública e não pode ter nenhum problema na justiça. A partir daí, essa prática política que infelizmente ainda existe, de que o político ele é visto com poder ou sem poder, se ele conseguir indicar alguém para algum cargo, a partir daí o governo estava blindado, ou um pouco mais blindado, em relação às indicações. Então, no passado dos governos de esquerda, a compra de voto era feita com propina, mala de dinheiro para uso pessoal dele. Né? Então, mas hoje não é feita com troca de cargos, com ocupação de cargos? Não, hoje é o seguinte, foi o que eu te falei, houve uma preparação. O deputado, eu, por exemplo, não tenho nenhum cargo, nem no governo federal, nem no estadual. Zero. Não, nada? Zero. Nenhum cargo. Zero, nenhum, nunca indiquei nada. Isso é... Por isso que eu fiquei muito à vontade ao longo do tempo. Mas você tem grupo político, né? Não, eu tenho um grupo político, mas eu não quero... O meu grupo político está em torno de mim, está em torno de uma pauta, não está em torno do cargo que ele precisa. Agora, 3 semanas atrás, um político aqui goiano veio falar comigo assim: você quer que meu partido declare apoio para você ter mais tempo de TV e rádio e tal? Falei, quero, claro que eu quero. Não, então tá, faz o seguinte, daqui a meia hora eu vou falar na imprensa que eu declaro apoio para você. Mas você tem que se comprometer agora aqui comigo de que, eleito governador do estado de Goiás, você vai dar o Detran para o deputado tal, você vai dar a Secretaria de Educação para o deputado tal, você vai dar a Secretaria de Indústria e Comércio para o deputado tal. Falei, rapaz, você está maluco? Isso aí é a porta de tudo de errado que aconteceu no Brasil e em Goiás. E aí eu vejo as coligações. E eu disse não. Meia hora depois ele estava declarando apoio para outro.
Aí quando você vê essas coligações gigantes aí, Marcelo, não seja ingênuo, quem está assistindo aqui, não seja ingênuo. Se existe uma coligação de muitos partidos, é porque o governo todo ele está completamente loteado, loteado. Major, o que você está me dizendo aqui é realmente assim, é fantástico, é o sonho / utopia de muita gente. Então é o Brasil, é o estado que a gente quer, o país que a gente quer. Mas, mais uma vez, eu voltar aqui sobre o sistema. O jogo, ele é jogado com as cartas, né, que existem aí. Você, de fato, acredita, por exemplo, que se não houver aliança... A política é feita, assim como muita coisa na vida do ser humano, é feita de perspectiva, de expectativa. Então, quem entra num projeto como você não é só por conta dos seus belos olhos... Ou do meu penteado. Do seu penteado. É por conta de uma perspectiva de poder, de estar junto, de fazer a mudança. Ainda que o propósito seja bom, mas é uma perspectiva de poder. Eu quero estar ali porque eu tenho... Não estou dizendo que foi a fala desse presidente de partido. Mas não é assim que funciona e tem que funcionar o jogo? Não, mas isso é legítimo. Pois é. A pessoa aspirar, fazer parte de um grupo, eu tenho falado isso para as pessoas que estão comigo. Falar, nós queremos fazer... Mas não foi isso que esse presidente fez? Não, mas não foi isso. Ele queria o órgão em si todo para ele. Para fazer rolo? Não sei, ele não falou para mim. Mas aí? Mas não é legítimo? Não, fazer rolo não. Não estou falando rolo. Não é legítimo? Olha, vamos fazer uma troca, uma relação... Mas você concorda comigo que não pode ser assim? Eu não posso, numa conversa de apoio... Eu estou só aqui fazendo uma provocação. Eu acho o seguinte, é uma pessoa... Se eu trabalhar para você, mas eu preciso ganhar tanto, X, não é legítimo? É legítimo trabalhar e querer ganhar, é legítimo você querer ocupar determinado cargo, mas não é legítimo você passar o controle de um órgão para o político. Isso aí, para mim, é errado. O Estado, a estrutura do Estado, tem uma hierarquia do executivo, tem o chefe do poder, que é o governador, mas continuaria o presidente. Continuaria mas só que essa prática, quando você passa a porteira fechada... É a porteira fechada. Sabe o que acontece? O cara, ele passa a ter dois senhores. Sim. E, na verdade, ele passa a responder mais para o presidente do partido do que para o governador. A gente já conversou aí quase 50 minutos. Tem muita coisa para a gente conhecer o Vitor Hugo, porque a gente está falando mais de Bolsonaro do que do Vitor Hugo aqui. Deixa eu fazer uma observação, por porque favor. Você falou duas coisas que eu queria esclarecer. Sabe quantos deputados federais em Goiás foram eleitos com seus próprios votos? Quando você fala de próprios votos... Que conseguem fazer mais do que o coeficiente eleitoral, que são aqui em Goiás... Não, o número certo eu não sei, mas eu sei. Mil. Não, aqui em Goiás normalmente é 1, 2... 170, 180, isso. 1, 2 de 17. Sim. Sempre porque sempre o você tem um puxador, você tem um famoso, tem um... Eu quero dizer isso porque na legislatura passada, nessa eu acho que foram, eu não lembro de cabeça, acho que foram mais um pouco, próximo de 40, 50, não sei. Na legislatura passada foram 35 só que conseguiram se eleger. Isso é do jogo do sistema. Eu não queria estar... Você é contra o coeficiente eleitoral? Não, eu votaria, aliás, eu votei a favor do Distritão. Isso. Eu votei a favor do Distritão, que é o cara mais votado, vai. Eu acho que é mais justo na percepção da população. Que ela não entende, ela olha e fala assim, não entendo, cara. Sem dúvida. Agora, na percepção, se os partidos políticos tivessem efetivamente doutrinas, tivessem bandeiras de verdade, a perspectiva proporcional ela é mais correta, porque ela elege pessoas... Então, você é a favor do coeficiente? Não, eu sou a favor de ser o Distritão, de ser o mais votado. Mas se fosse o Distritão, você não seria eleito. Mas eu não pude optar por isso. Não. Era o sistema que era posto. Hoje você é a favor? Eu votei a favor e sou a favor. E sobre a sensibilidade que você falou, eu queria dizer o seguinte, a minha avó, eu falei isso hoje, eu estava fui participar hoje de manhã no TRE, da entrega pelo CONEM, que é o Conselho Estadual da Mulher, para entregar para nós, para os candidatos, sugestões para o plano de governo, né, para os candidatos a governo do Estado de Goiás. E eu falei isso lá e vou repetir aqui. A minha avó foi quem fez a transição, vamos dizer. A minha avó que, lá no subúrbio do Rio de Janeiro, lá na beira do mangue, que eles moravam, que caçava junto com meu pai lá caranguejo, siri, lá para poder ter comida e tal. Ela formou 2 engenheiros, uma advogada e um técnico. Meu pai era um desses engenheiros, que de manhã lá com 12... Seu pai já faleceu? Já faleceu, 2 anos atrás. 2 anos. Então ele te viu deputado? Me viu deputado. Ele foi descansar com orgulho danado do carequinha, né? Meu pai era careca também. E ele ficou... Meu pai, quando eu falava no plenário da Câmara, às vezes de madrugada, lá para defender as pautas do governo, terminava, ele me ligava.
gostei ou não gostei, me dava bronca, tu devia ter falado sobre isso, sobre aquilo. É um cara muito... Então, assim... Uma parte aqui, seu filho gosta da vida pública, sonha em seguir os passos do pai na política? Ele nunca manifestou sobre política. Ele está com quantos anos? Está com 8 para 9. Vai fazer tem 9 um? agora. Tem um só. Não, 8, 9 anos. Então é uma criança. Se bem que as crianças hoje estão bem precoces. Né? Ele tem demonstrado ser uma luz, assim, para ser militar. Então ele tem armamento de brinquedo pra caramba, tem colete, tem tal, brinca de soldado o tempo inteiro. Embora eu não tenha estimulado ele nunca. Assim, o moleque é raiz. Mas ele é Nutella. Ele é raiz ou é Nutella? Aí joga bola. Só que ele tem um misto de sensibilidade bacana, porque ao mesmo tempo que ele brinca de soldado e atira e vai, isso aqui, e joga bola pra caramba, faz kung fu, ele também toca piano. Acho que é um toque da mãe, né? Então ele tem um piano lá, ele toca o piano dele e tal, e já toca com as mãos diferentes. Então, assim, mas eu queria ressaltar esse aspecto, que o meu pai saiu de uma família muito pobre, e pela influência da mãe, que cuidou dele, que era costureira e tal, e do pai dele também, que era pernambucano, mas foram morar no Rio, o meu pai se formou em engenheiro e depois entrou para a Marinha. Então, e também a questão da sensibilidade aí também. Então eu tenho sensibilidade, porque eu ouvi as histórias do meu pai não vou dizer que ele tenha passado fome, acho até que não, mas ele contribuía indo caçar siri, caranguejo. Tal. E do presidente, que o pessoal fala assim, não, o presidente foi insensível durante a pandemia, não ficava lamentando as mortes e tal. E quando meu pai faleceu, foi de uma hora para outra, assim, ele tinha tido um AVC e aí foi internado, estava fazendo fisioterapia, estava 3 meses já, então foi durante a pandemia, mas ele não teve Covid, e aí ele faleceu e o velório foi lá em Brasília, porque meu pai morava em Brasília, e aí o presidente Bolsonaro saiu lá do Palácio do Planalto na tarde, era uma tarde de um dia de semana, e foi ao velório do meu pai, cara. Então, assim, ele saiu de lá, foi ao velório, ficou lá comigo. Quando ele chegou, a minha família estava falando, minha irmã falou, meu irmão. Eu falei, quando eu falei, não, foi muito difícil de falar e tal. Comecei a chorar e não conseguia falar. Aí ele foi lá, saiu, me deu um abraço, assim, e falou, Vitor Hugo, vai ser foda agora, cara, mas mantém que vai dar tudo certo. E ele não fez fala nenhuma, me abraçou, falou para mim e depois seguiu o caminho. Então, assim, eu sinto que essas críticas... Sua mãe é viva? É viva. Tá firme. Eu sinto que essas críticas... Marila. Eu sinto Manda um beijão para ela, que você vai passar esse link para ela ouvir. Se fosse ao vivo aqui, você ia ver um monte de coração e beijos e tal, é minha mãe. Então, Marila, minha mãe, muito obrigado por tudo. Tá. Qual o grande legado que seu pai deixou para você, cara? Meu pai tinha algumas frases assim que me marcavam. Uma é de que fazer o certo pelo certo. Então, você vai escolher sempre o caminho certo e ele invariavelmente vai ser o caminho mais difícil, mas faça o certo. Então, outra de valorizar o mérito. Ele falava, meu pai nunca... Essa fala dele, esse legado dele, você já teve que colocar à prova muitas vezes agora como político? Muitas vezes. Muita proposta indecente, indecorosa, tentadora? Vou dizer assim, não foram tentadoras para mim, porque os meus valores nesse sentido são muito claros. Consolidados. Eu tenho, por exemplo, eu não conseguiria jamais ter uma vantagem sobre algo que é público. Porque eu gosto de dinheiro, eu acho bacana que as pessoas sejam ricas pelos seus próprios méritos, mas pelos seus próprios méritos. O grande legado da sua mãe, mesmo ela estando viva, mas qual que é a grande lição que ela deixa para você? A minha mãe, eu acho que é a resiliência. A minha mãe, apesar de todas as dificuldades, de todas as intempéries, da dificuldade de criar 3 filhos, numa época do Brasil que tinha o cheque especial, como tem ainda, com juros elevadíssimos e tal. E ela foi resiliente em tudo, ela não parou de trabalhar. Ela parou durante um tempo para cuidar da gente, depois ela voltou a trabalhar e se aposentou. Então, assim, a minha mãe, o que vem à minha mente dela é resiliência. E o meu pai é essa questão de fazer o certo, de valorizar o mérito, de estudar. Então, meu pai valorizava muito o estudo. Ele tinha uma estante que eu procurei até refazer de alguma maneira na minha casa, com, sei lá, centenas de livros.
Os livros da faculdade de engenharia dele, os livros de geopolítica, dos estudos da época da Marinha de Guerra. Então, eu acho que essa ideia do estudo, né? Que o estudo pode transformar vidas, é uma ideia dele. Ô Vitor, você é um amigo novo do presidente Bolsonaro. Pelas contas aí, você falou de 2015, nós estamos aí em 2022, 7 anos de amizade. Ele tem muitos amigos velhos. Você foi vítima de tem sido vítima de fogo amigo, dos amigos velhos que não tiveram a mesma relação, o mesmo espaço que você tem tido aí com o presidente? Eu não sei, cara, o presidente é um cara muito discreto. Fogo amigo é foda, vamos combinar. É foda. Então, mas ele tem sido muito discreto em relação a isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu fiquei na liderança do governo durante 1 ano e 7 meses. Nós aprovamos pautas importantes como a reforma da Previdência, a revisão da proteção social dos militares, a declaração dos direitos de liberdade econômica. E ao todo foram 41 medidas provisórias, auxílio emergencial, PRONAMP, bem. E eu tenho certeza absoluta, porque toda semana, talvez você, não sei se você acompanha a política, mas toda semana eles falavam assim, o Vitor Hugo vai cair, o Vitor Hugo, já tem um novo líder, já tem um novo líder. Então eu tenho certeza que a pressão em cima do presidente para me tirar da liderança do governo foi dioturna, e ele me blindava disso, entendeu? Então, muita gente, na eleição do Bolsonaro, foi um grande fenômeno, né? Um case absoluto, assim, muita gente do Brasil e de fora veio estudar esse movimento aí causado pelo Bolsonaro, ou pelo bolsonarismo, que levou uma leva de anônimos ao poder, né? Em tudo, do leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí no Brasil, um monte de gente foi levado graças ao Bolsonaro. E muita gente pulou desse barco. E você continua firme até hoje, né? Então, o que você tem a dizer dessa turma que chegou lá graças a ele e não acabou saltando fora? Infelizmente, isso, pelo que eu tenho visto, é comum na política. As pessoas não abraçam uma causa, não abraçam um ideal, elas abraçam aquilo que é melhor para elas naquele momento. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um candidato ao governo do estado de Goiás que nunca foi bolsonarista. Aliás, coligou no passado com PT, PCdoB, PV, PDT, PSB, todos os partidos de esquerda que têm, inclusive, processo de impeachment contra o presidente. E ele fala, não, porque não se coliga com partidos, mas sim com pessoas. Não, são partidos políticos compostos por pessoas que defendem todas aquelas pautas que a gente falou aqui, de liberação das drogas, contra o armamento, de liberação do aborto e tudo mais. Então, esses são os políticos profissionais. Esses que estavam com o presidente que saíram, são políticos profissionais. Eles vislumbraram uma janela de oportunidade naquele momento e embarcaram nela, mas não teriam nenhum compromisso com as pautas. Sua assessoria já está ali, já me dando um toque aí para a gente encerrar, porque você já tá correndo. Então vamos caminhar para a reta final aqui, mas a gente falou um monte aqui, mas não tivemos a oportunidade de conhecer tão bem as propostas do Vitor Hugo, caso você seja governador. O que você defende? Quais são as suas principais bandeiras, além dessas, né, que a gente tem acompanhado aí da direita, mas o que de fato aí? Qual é o estado de Goiás que você sonha? O nosso plano de governo tem 16 eixos. Nós construímos eles com mais de 60 profissionais ao longo de 6 meses. Não é um plano de governo marqueteiro, não foi escrito por um profissional do marketing, foi escrito por pessoas que vivem os problemas goianos. O primeiro deles, que a gente colocou de propósito para sinalizar a importância, é o da saúde. A saúde em Goiás, apesar de nós termos um governador que é médico, ainda é o principal problema nosso. Então nós queremos criar aí, por exemplo, hospitais dia ou hospitais do futuro. A gente tem mais de 100 mil procedimentos na fila de espera. Nós temos pessoas paradas em macas nos corredores. Então a gente quer pegar as policlínicas que a gente já tem no estado de Goiás, são 6, com um pouquinho só de investimento, 6 milhões por clínica, por policlínica. A gente consegue fazer com que a pessoa entre lá, faça todos os exames que precisa, às vezes faz uma pequena cirurgia e em poucos meses, incluindo também, lógico, a relação com a iniciativa privada, a gente vai conseguir zerar essa fila de cirurgias menos complexas, pelo menos. Então a gente quer rever esse sistema das OS, auditar, estabelecer metas, verificar para saber se é mais barato ter administração direta de um hospital ou passar para a OS, que tem sido um sistema que tem sido mantido e replicado, né? O próprio governador atual questionou isso muito e manteve. Inclusive trouxe OS de outros estados.
né? Então, a saúde é uma das prioridades, o desenvolvimento econômico do Estado. O Goiás tem muitas e muitas potencialidades. O grande ativo do atual governo é a segurança pública, né? Isso é perceptível, é tangível para a população, né? De que as ruas estão mais seguras, você consegue ir e voltar para sua casa, pelo menos com uma sensação de segurança maior nos últimos anos. Qual que é a sua proposta para que o Estado de Goiás ele seja o Estado cada vez mais seguro? Primeiro, parabenizar os profissionais, toda de segurança pública do Estado de Goiás. Seja a Polícia Militar, os bombeiros, a Polícia Técnica Científica, a Polícia Civil, os guardas municipais, o socioeducativo, inclusive a PF, PRF aqui, todos. Na verdade, a responsabilidade, o mérito pelo fato da nossa segurança pública estar bem é deles. De todos os profissionais de segurança pública, a incluir a Polícia Penal. Agora, o governo do Estado contribuiu ele próprio muito pouco, né? Eu contribuí mais como deputado federal, trazendo recursos para os diversos órgãos, mais de 10 milhões de reais para o Corpo de Bombeiros, quase 10 milhões para a Polícia Militar, mandamos para a Polícia Civil, para todos os órgãos. Então, assim, a nossa intenção é trabalhar no equipamento, no armamento, na doutrina, na integração, na inteligência e também blindar as instituições policiais da influência política. Porque hoje o que o governador faz tem interferido muito politicamente nas promoções e remoções, por exemplo. O tempo aqui é exíguo, a gente tem que jogar algumas pílulas. Quem quiser conhecer mais sobre propostas do Major Vitor Hugo, onde procurar? Vai lá na bio do meu Instagram. O meu Instagram é Major Vitor Hugo. Você vai clicar, vai cair direto no meu plano de governo. Ótimo. É importante, gente. Não adianta reclamar de político depois que é eleito, sem antes conhecer quais são as bandeiras. Porque pelo menos tem um documento ali, a gente pode cobrar depois que cada um foi eleito. Você falou que fez curso de media training no Exército, deu uns toques ali, mas você tem, aí eu falo como comunicador, você tem um detalhe aí num estado que é extremamente bairrista, que é o sotaque goiano, trem bom demais da conta. Eu falo isso porque eu sou capixaba, e quando eu vi custoso, trem bom demais, aquilo me soou muito estranho no primeiro momento, mas hoje eu vou lá para Vitória do Espírito Santo, eu sou um goiano lá do pé rachado. E aí, isso pode te atrapalhar nessa afinidade, nessa questão da aproximação com o eleitorado goiano, o fato de ter sotaque carregado ainda do carioca? O que eu acho, cara? Se eu quisesse impor agora uma mudança, simplesmente por uma questão de marketing, seria muito ridículo, eu acho. Mas fala um ué. Mas o trem, isso aí custoso eu falo, isso aí eu tenho que falar. Eu só não vou... É difícil para quem foi criado no Rio perder o X do Deus, por exemplo, é difícil perder. Mas eu acho que com o tempo isso vai... Vamos lá, para finalizar, um livro de cabeceira do Vitor Hugo. Eu gosto da história do General Geisel. É um livro bom. Um filme, uma série. Não sei, Friends. Friends? Uma viagem inesquecível. Que eu fiz com a Marinha do Brasil, pelo mundo, né? Mas quando eu estive no Egito, muito bacana. Um hobby? Pescar. Onde, cara? Onde você pesca? Nos rios lá, afluentes do Araguaia ali, mineiros, Diamantino. Uma música que não pode faltar no seu carro, uma playlist, não pode faltar na sua playlist. Um estilo, uma banda, um artista. A nego vai me zoar, mas eu gosto muito do Barões da Pisadinha. Você pode, cara. Gosto, sério? Né? Mas é o que eu gosto. Barões da Pisadinha, gosta. E dança também? Dança. Rapaz, você não falou caso você seja eleito, da primeira dama. Como é que é o nome dela? A juíza? Flávia Nagato. Ela é juíza, ela não vai poder participar do palanque, porque como juíza não pode ter envolvimento, né? E nem vai poder participar do governo. Em alguma medida... Caso você seja eleito, não teremos primeira-dama. Não, ela vai participar das entregas e tal, mas ela não vai poder ser, por exemplo, uma secretária de assistência social, que é o normal, que as primeiras-damas acabam sendo, né? E não vai participar dos palanques aí, pedindo voto. Faz uma declaração de amor para a Flávia aí. Faz moral lá em casa, você tá sumindo de casa. Não, a Flávia sabe primeiro da admiração que eu tenho por ela, porque ela colocou uma coisa na cabeça dela que queria ser juíza, e ficou 5 anos estudando para isso, e nós construímos isso junto. E depois ela me deu o que eu tenho de mais valor na vida, que é o meu filho, João Vitor. Ela é descendente de japonês, o João Vitor saiu um japonesinho, figura rara. Então, moreninho. Mas ele saiu japinha total, cara. Inclusive, quando ele era pequenininho, eu andava com ele na rua e falava assim, cara, as pessoas vão achar que eu tô roubando esse menino aqui, porque é cabelo espetado, branquinho.
Então, Flávio, todo o meu amor, meu carinho, minha admiração Ela gosta? e minha gratidão. Ela tem orgulho assim, dessa sua vida política? Ou ela preferia você lá no concurso público? Eu acho que ela preferia no concurso porque eu ficaria mais dentro de casa e tal. Eu saí do Exército com essa proposta, na verdade. E depois houve um outro chamado, né? Cara, uma frase. Ou não, uma frase não, mas uma referência para você. Grande personagem que é referência para você, uma figura eu acho que te inspira. O Duque de Caxias, patrono do Exército. Eu jurei que você ia falar do Bolsonaro. Não, o presidente é uma referência, mas ele é uma referência mais próxima, né? O Duque de Caxias é uma referência histórica, porque ele foi dos militares o mais político e dos políticos o mais militar. Antes de terminar meu ping-pong aqui, o Bolsonaro ele vai estar aqui em Goiás aqui para te ajudar a tocar essa campanha. Sua campanha é 100% colada no Bolsonaro ou não? Você vai emplacar o Major Vitor Hugo solo ou não? É uma campanha do começo ao fim? A minha campanha não tem como descolar do presidente, primeiro porque eu acredito nos mesmos valores que ele. Então eu não vou fingir uma pessoa que eu não sou. Aliás, o mote é quem vota no presidente vota no Major. A nossa frase, né, o nosso lema, vamos dizer, é Goiás de mãos dadas com o Brasil. Tá. A ideia de que Goiás tem muito a ganhar com um governador que seja próximo do presidente. Qual que é sua grande qualidade? Eu acho que é a capacidade de estabelecer novos objetivos para mim, que parecem inicialmente inalcançáveis, mas que eu trabalho e aí acabo alcançando. E seu grande defeito? Alguém ia falar que eu não tenho cabelo, né? Ô, Flávio, qual é o grande defeito? Pede pra Flávio, vou ligar pra ele. E aí, qual que é? Bola, espelho aí. Eu acho que é nunca querer parar, cara. Não, eu tô falando sério, rapaz. Você pode falar que defeito. Não, imparável. Não, defeito, velho. Acho que é não cuidar da saúde, devia cuidar mais da minha saúde, eu sei. Uma frase para sua lápide. Não sei, eu gosto de uma frase que a minha mãe fala para mim, sempre quando eu estabeleço um objetivo para mim, ela fala: quem ousa, vence. Então acho que essa é uma frase boa. E o que você quer ouvir de Deus quando você chegar lá, cara a cara com ele? Dizer que valeu a pena. Obrigado. Vitor Hugo, o Major Vitor Hugo, candidato ao governo do estado de Goiás. Lembrando que esse mesmo espaço está aberto a todos os outros candidatos ao governo do estado de Goiás, por uma questão democrática, por uma questão de prestação de serviço também ao nosso público, para que conheça cada um dos postulantes aí que vão nos governar ou governar nosso estado nos próximos 4 anos. Deus te abençoe, um grande abraço e sucesso na empreitada e até o próximo episódio aqui do Curta Mais Podcast.